O título dessa conferência, num primeiro momento, me pareceu redundante, me pareceu um pouco fora de tempo e primário. Confesso que tive essa sensação. Mas depois, pensando melhor, entendendo melhor o objetivo dessa conferência, eu vi que o desafio que vocês me propuseram e me propõem, o título dessa conferência, ele é absolutamente apropriado, absolutamente contemporâneo. É quase que ontológico, histórico-ontológico em relação ao período que nós estamos vivendo, à época contemporânea. Porque quando se pergunta, né, por que a filosofia, é como perguntar por que a importância da filosofia. Bem, isso é um questionamento que já tem respostas universais encravadas, né, na história moderna, de uma maneira bastante sóbria, bastante séria. Agora, perguntar por que a filosofia, qual é a importância da filosofia hoje, é remeter para a situação concreta, a situação histórica que nós estamos vivendo. E depois de pensar um pouquinho mais no título que vocês deram a essa conferência, eu me dei conta do que rondava o meu espírito, o que rondava a minha ideia, já para começar a introduzir a questão filosófica que eu pretendo abordar com vocês. Era exatamente uma frase dita por Mussolini, quando ele está encaminhando a marcha sobre Roma, que ele faz uma sentença que é extraordinariamente importante para revelar a crise da modernidade, a crise da democracia, que não é contingente, é uma crise histórica, que vem desde os momentos mais agudos, né, da democracia contemporânea, e mais propriamente da democracia social, né, que se apresenta como prolegômenos, né? Essa crise apresenta os prolegômenos da Segunda Guerra Mundial. E na Marcha sobre Roma, o Mussolini faz essa sentença. Ele diz: a ação enterrou a filosofia. A ação enterrou, portanto, os grandes questionamentos da filosofia, que vem desde Platão, que vem desde Aristóteles, que passa por toda a filosofia moderna. O que é o homem? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero da vida? O que eu projeto para o futuro? E buscar essas respostas é buscá-las no terreno das indagações filosóficas. E quando essas perguntas são confrontadas com essa frase, com essa sentença de Mussolini, que a ação enterrou a filosofia, nós temos já, portanto, de maneira bastante expressiva, a resposta do autoritarismo, do totalitarismo, do fascismo, da mentira, da manipulação que ele representa. Quando a ação enterra a filosofia, é porque o pensamento está em processo de decomposição, e esse processo de decomposição e a impossibilidade de que a filosofia dê respostas para o ser humano está concretizada na vida cotidiana das pessoas, das universidades, das instituições, dos grupos da sociedade civil, das empresas, dos sindicatos. Não podem mais se indagar sobre por que estou aqui, o que quero da vida, quais são as minhas relações e o que eu penso dos meus semelhantes, e principalmente quando eu procuro totalizar esse pensamento numa aventura de mudar a realidade e de me comunicar, portanto, com o ser humano como universalidade não mais abstrata, mas universalidade concreta que está colocada no cotidiano da política, no cotidiano do funcionamento do Estado, no cotidiano das relações de vizinhança, no cotidiano das relações de disputa, de dominação, de aproximação, de conciliação ou de violência entre as classes sociais.
Então, o tema é absolutamente pertinente e eu tenho muito orgulho de que vocês tenham me feito, portanto, essa indagação. E eu vou começar respondendo essa indagação através de duas grandes figuras do pensamento moderno. Uma do pensamento moderno mais vinculada a uma fase de constituição da modernidade, em termos filosóficos, de constituição profunda destas indagações, e outra a partir de respostas dadas a essas indagações por um filósofo, pensador e político moderno, contemporâneo, que se chama Antônio Gramsci. Então, eu falo de Hegel e falo de Antônio Gramsci para discutir a ideia, como ela se projeta nas figuras humanas contemporâneas, nas figuras humanas modernas, e qual, na verdade, a sua contribuição, a contribuição das ideias para a emancipação, e a forma diversa com que as ideias, e, portanto, a ideia hegeliana, ela é tratada pelo pensamento filosófico moderno. E, como preliminar, eu gosto muito sempre de lembrar a frase de uma pessoa oposta ao Mussolini, que não era filósofo, né? E que, na polêmica filosófica que teve, na época em que se preparava as grandes movimentações estratégicas, partidárias e culturais para a Revolução Russa, ele responde ao materialismo mecanicista com uma frase também que é muito importante para nós pensarmos a realidade de hoje. Essa figura admirável da política moderna, com todas as gradações que isso merece, né, como observação no panorama histórico que desdobra depois dali, da crise, inclusive, desse pensamento, dizia o seguinte: eu prefiro o idealismo inteligente a um materialismo burro. Lenin dizia isso. Porque havia uma tendência, e existe uma tendência até hoje, de considerar como elemento fundamental do duelo filosófico na história da humanidade a oposição entre idealismo e materialismo. Uma oposição mecânica, uma oposição destrutiva, na minha opinião, da categoria central do pensamento filosófico que tem capacidade de responder aos grandes desafios históricos do pensamento, da política, da economia e da vida social, né, que é a categoria da totalidade. A totalidade. Quando se coloca que a oposição fundamental dentro do duelo filosófico da história da filosofia moderna é entre idealismo e materialismo, está se fazendo essa ruptura, que é uma ruptura mecanicista. O que Hegel... Aliás, um episódio da vida do Hegel é interessante, né? Quando o Hegel se despedia da vida, em 1831, os seus amigos e discípulos mais próximos que lhe acompanhavam tentavam consolar, né, o grande filósofo dialético, o grande filósofo da modernidade, uma estatura extraordinariamente grandiosa, tão grandiosa como Marx, por exemplo, e como foram outros pensadores, outros filósofos depois dele. Ele diz o seguinte, o Hegel, o pessoal tentava consolar ele dizia, respondendo a esses discípulos e amigos que lhe cercavam: mestre, fique tranquilo, né? Vá embora feliz, porque os seus discípulos estão aqui para defender o seu legado. Aí o Hegel disse: nenhum dos meus discípulos me compreendeu,
menos um. E este me compreendeu mal. Então, aí se vê a insatisfação de uma das grandes cabeças da humanidade com o seu próprio produto, né? Concebendo, inclusive, esse produto como um grande movimento do pensamento universal. E que, como um grande pensamento, né, das cabeças mais universais da filosofia, era um pensamento incompleto. E ele estava insatisfeito com a sua produção. Como é que Hegel estruturava a sua filosofia, a sua visão de mundo, que é extremamente complexa e, evidentemente, só se pode falar disso numa conferência, com traços muito cautelosos, né? Dizendo, inclusive, que é quase que uma caricatura, né? E não uma expressão da realidade do pensamento do Hegel, que é de uma extraordinária complexidade e de grande profundidade. O Hegel dizia o seguinte: a ideia, espírito, chamava de espírito, a ideia é que faz o tempo e a história. Sem a ideia, o tempo e a história não existiriam. No passo seguinte desse pensamento em que a ideia faz o tempo e a história, o Hegel desenvolveu um conceito de como a história se movimentava. Ele dizia que a história se movimentava através das mutações que o espírito universal, a ideia universal, sofria mutações no tempo. E essas mutações no tempo que o espírito universal, a ideia universal, assumia em cada época, em cada momento, e que iria constituindo a realidade, iria constituindo a história, iria constituindo as instituições, iria constituindo as relações entre os grupos, entre as pessoas, as relações da sociedade civil e do Estado, tudo era concebido a partir da ideia. E o Hegel vai mais adiante, né, com esta visão de dialética de mutação, que ele fazia acompanhar, né, os seus principais conceitos e a composição desse sistema filosófico completo, né, que ele tentava que fosse completo e que não foi completo, como não foi completo nenhum sistema filosófico, porque isso é desmentir, né, é bloquear a filosofia, achar que o sistema está completo e imutável. E ele dizia o seguinte: a ideia, como se move, é a expressão da razão, porque os seres humanos são racionais. E eles vão compondo essas ideias a partir de uma racionalidade que se projetava nas relações sociais, no tempo histórico, que ele chamava de razão que se identificava com o progresso da liberdade. Então, para Hegel, razão é a projeção desse espírito universal, dessa ideia universal no tempo, e a razão, nas suas mutações, perseguia e, ao mesmo tempo, desenvolvia o progresso da liberdade. Então, é muito importante guardar essa ideia, né? Guardar essa ideia hegeliana da razão como progresso da liberdade, que nós vamos ver como que ela se estrutura na sociedade burguesa industrial que sucede, né, de maneira historicamente bem determinada o pensamento hegeliano, já apanhado pelo Hegel. Até tem uma outra formulação de Hegel que faz uma ilustração muito interessante dessa formulação dele, né, de como a razão se movimenta em direção à liberdade, compondo a liberdade. É quando ele está em Iena e vê o Napoleão atravessando uma ponte para ocupar a cidade. E aí o Hegel escreve imediatamente, né, uma série de fragmentos que depois vão ser compostos, que ele diz o seguinte:
Eu vi o imperador a cavalo. E completa, eu vi a razão a cavalo. Então, esse espírito universal, né, que estava entranhado fortemente numa parte da sociedade, encontra, portanto, no Napoleão, né, naquele indivíduo, a síntese desse movimento. Então, quem atravessa aquela ponte em Iena, montado num cavalo, né, dirigindo, né, a sua guarda pessoal, ocupando aquela cidade, era o espírito universal projetado no tempo numa figura individual. Napoleão representando, portanto, a razão que é identificada como o progresso da liberdade. Esse é o polo, né, do Hegel, que ainda não tinha montado na sua filosofia, né, uma espécie de conciliação, um Estado moderno autoritário que vai se compondo, né, naquele período dentro da própria Alemanha. Né? O segundo Hegel é o Hegel da reconciliação com a realidade. Né? Chama-se o período hegeliano de reconciliação com a realidade. Quando ele captura, né, quando ele capitula a sua filosofia para a objetividade histórica do Estado concreto, do Estado burguês concreto, com todas as suas mazelas, com todas as suas impossibilidades de continuar a ideia da razão no sentido do progresso da liberdade. E aí entra o pensamento desse grande filósofo e político, né? O Gramsci era um filósofo e político. Era um quadro de partido, um quadro que pensava a história italiana a partir do Renascimento, com toda a complexidade da formação do Estado unitário na Itália, que vai paulatinamente se compondo até, né, se afirmar plenamente na Segunda Revolução Industrial. E aí o Gramsci, como um sujeito político, né, de uma praxis política extraordinária, de uma cultura, né, extraordinária, que ele fica 12 anos na cadeia, lendo, estudando, escrevendo, né, onde faz as suas famosas cartas do cárcere. Ele examina desde as questões mais simples, mais diretas do cotidiano, da vida camponesa e da vida urbana. Né? O Gramsci escreve sobre o Lions e sobre o Rotary. Né? O Gramsci escreve sobre a vida dos camponeses de Cagliari, cidade que ele era originário, né? Na Itália mais atrasada, comentando as diferenças que já se verificavam no campesinato e nos estratos urbanos que surgiam, inclusive nas pequenas cidades camponesas, onde ele buscava separar o que ele chamava do senso comum e o bom senso comum. Então, Gramsci estava preocupado com como é que se formam essas ideias. Ele faz um diálogo extraordinariamente potente, embora adverso e contraditório, mas com respeito enorme. Faz um diálogo com Benedetto Croce, né, que era um filósofo que já adiantava a visão burguesa de Estado e a conformidade, inclusive, com esta reconciliação com a realidade que o Hegel fazia. E ele faz uma crítica ao que chamou, na época, da crise da ideia do progresso. Crise da ideia do progresso. Então, o Gramsci se debruça sobre a questão da ideia já com uma visão crítica que dá sequência ao pensamento hegeliano e fazendo a seguinte formulação. A crise da ideia de progresso, pensa Gramsci, não é uma crise autônoma de uma ideia que está simplesmente circulando na humanidade através da cabeça das pessoas, mas, diz ele, é uma crise dos portadores dessa ideia. E os portadores dessa ideia de progresso, os que estavam na vanguarda, né, dessa ideia de progresso, naquele momento, eram os capitalistas italianos e europeus, que entendem, né, que a ideia de progresso está sendo bloqueada
pelos grandes movimentos operários e camponeses que se desenvolvem em toda a Europa, né, a par de um confronto pesado com aquela ideia mussolínica que rezava que a ação enterrou a filosofia. Então, o Gramsci dizia, a crise da ideia de progresso, ela não tem materialidade concreta. Ela é um artifício ideológico montado pelas classes dominantes italianas para não compreenderem que a crise da ideia de progresso que eles falam é a crise da sua hegemonia, é a crise das suas formas de dominação, é a crise das suas formas de estruturação do Estado. E ele vai mais longe, ele diz que essa ideia, né, essa crise dessa ideia, é a crise destes, né, portadores da hegemonia no sistema do capital que demonstram ser uma espécie de natureza a ser dominada. Por que natureza a ser dominada? Ele quer dizer com isso que esses portadores da ideia de progresso, né, que consideram que é o progresso que está em crise, na verdade não compreendem a sua própria paralisia, o seu próprio anquilosamento, a sua própria petrificação cultural e política como portadores de uma dominação que estava sendo impugnada social e politicamente pelo movimento político proletário, camponês e da grande intelectualidade renascentista e progressista italiana. E aí, outras indagações começam a ser feitas, né, na formação já de uma visão do Estado democrático moderno, do Estado de direito moderno, o Estado primeiro, né, Estado democrático, depois Estado de direito democrático, ou Estado democrático de direito, e depois Estado social de direito, que é o último patamar de resistência dos grandes movimentos sociais europeus, não somente na Itália, que procuram recuperar a densidade daquela primeira ideia hegeliana, né, de que o espírito, né, era, e a razão, o racionalismo moderno, era a ideia do progresso da liberdade. Na conformação do Estado burguês moderno, aparece o legado de uma grande figura filosófica também, a par da figura de Hegel, né, da filosofia hegeliana. Eu me refiro a Immanuel Kant. O Kant, como um grande idealista objetivo, é essa a classificação dele pelo sistema filosófico contemporâneo, ele diz que esta ideia deve ser tratada de maneira diferente em dois níveis bem diversos. A ideia da liberdade como deveres dentro do direito e a ideia da liberdade como virtude ética. A ideia da liberdade, portanto, como virtude. A ideia da liberdade como direito e dever e a ideia da liberdade como virtude. E o Kant formula de maneira bem simples, mas bem sistemática, o seguinte: os deveres e os direitos, eles devem ser regrados pela lei. A suprema lei, nós sabemos que é a Constituição, né? Tem uma visão constitucionalista moderna se desenvolvendo, inclusive naquele período kantiano. E os deveres éticos, os deveres do que ele chama deveres da virtude, eles não são reguláveis. Eles não aceitam uma heteronomia. Eles não aceitam uma lei que venha de fora da consciência, como é característica dos deveres e dos direitos dentro da visão que se estrutura de uma sociedade moderna tendente, né, à democracia liberal, tendente a uma república democrática.
ele diz que os deveres éticos, os deveres da virtude, na verdade, eles só respondem a uma questão: qual é a sua finalidade. Os deveres da virtude, os deveres da ética, eles são apenas compreensíveis através da sua teleologia, através do que eles detêm como finalidade. Então, por exemplo, eu sou um cidadão comum que me aproximo do Estado e tenho o direito de me aproximar do Estado para exercer aquilo que eu entendo como virtude, mas isso que vai ser entendido como virtude não está regulado por uma lei, está regulado pelo meu pensamento. O que eu entendo como virtude, por exemplo, ao participar do funcionalismo público e dos deveres estatais do funcionário público, está relacionado com a finalidade. Se eu tenho a finalidade de ganhar a minha vida, subordinado ao Estado, com a finalidade de servir o bem público, de servir a res pública, eu estou apresentando uma virtude. Mas isso não foi regulado. Isso vem do meu consciente ou do meu inconsciente. E se eu me aproximo do Estado para entrar na administração, na máquina pública, para tirar proveito pessoal contra o interesse público, portanto, violando os deveres e direitos que estão no plano da legalidade, eu não estou sendo virtuoso. O que está regulado, portanto, é a sua teleologia, a sua finalidade. O impulso da virtude e o impulso ético, esses não são reguláveis. Esses não aceitam uma norma exterior. Embora, evidentemente, tanto o conceito de virtude, como o conceito de dever, eles se entrelaçam em determinados momentos fundamentais da composição ideológica, política, da própria composição jurídica da noção da cidadania. A cidadania moderna, nós sabemos que ela tem várias etapas, até chegar aonde eu, mais tarde um pouquinho, vou terminar a minha exposição, falando da chegada da cidadania na porta da fábrica e na compreensão do trabalho como mercadoria transformado em trabalho como identidade cidadã de quem tem que ter direitos e deveres, mas que tem que ser reconhecido formalmente como igual para poder contratar, que é o caso evidente dos trabalhadores, particularmente os trabalhadores da indústria moderna. Eu estou fazendo, na verdade, vocês estão percebendo, uma divagação em torno das filosofias para chegar a uma determinada visão da filosofia do direito. Bem, me aproximando então do meu objeto mais preciso nesta conversa nossa. O direito tem fundamentos éticos e é impossível separar a ética da ideologia. A ideologia, ela é originária de um sistema de valores, portanto, de uma determinada constelação axiológica que você encontra na sociedade e que são constituídas a partir de vigências fáticas, de relações interindividuais, relações entre as classes, entre grupos, que vão formando as suas individualidades ou os seus núcleos coletivos a partir dessas pulsões fáticas, das determinações fáticas. É absolutamente compreensível isso, não precisa ser
nem idealista nem materialista, pode ser compreendido empiricamente que a cabeça de um trabalhador na fábrica moderna é diferente da cabeça de um acionista de uma grande companhia que controla aquela fábrica moderna. A cabeça do trabalhador está orientada pela teleologia do produto da fábrica e a cabeça do acionista está voltada para o máximo proveito, o melhor proveito da sua poupança investida naquele negócio. Poupança adquirida legitimamente ou ilegitimamente. Não é disso que estamos tratando e nem está tendo uma visão moral dessa questão. Mas são cabeças diferentes. São, portanto, ideologias diferentes que vão se articulando a partir de faticidades diferentes, de vidas concretas diferentes. Esta faticidade ela é mediada no conjunto das relações sociais por infinitos fatores materiais e espirituais, por fatores, portanto, concretos, originários da necessidade material das pessoas produzirem ou venderem a sua força de trabalho ou prestarem a sua inteligência empresarial para desenvolver um determinado negócio. E vão sendo compostas através, portanto, de uma constelação infinita desses fatores. Ora, vai ser vigente na ideologia da pessoa a formação que ela teve em casa, que vai ser uma mediação importante para filtrar essas faticidades até chegarem a uma consciência mais racional da pessoa, ou vai ficar depositada no inconsciente através de outras reações psicológicas, psiquiátricas e assim por diante. Mas estas especificidades, elas constituem as especificidades fáticas da vida de cada um, constitui uma base forte, uma base, um núcleo duro, sobre o qual vai se construir o direito moderno. O direito moderno, ele é produto do direito moderno já na sua fase do Estado democrático de direito, depois na fase do Estado social de direito. Ele é produto de um confronto de ideologias, de um confronto de ideias que vão sendo confrontadas ou vão sendo conciliadas e vão se tornando normas, e vão se tornando regras, e vão se tornando hábitos, até irem estruturando essas relações num estado cada vez mais aperfeiçoado e, ao mesmo tempo, mais fragmentado, originário dessas faticidades. A base fática fundamental que expressa de maneira mais potente esse movimento da razão em direção à liberdade, no capitalismo moderno, adquire uma concretude muito evidente, muito clara. Essa concretude é a capacidade de intercâmbio entre as pessoas, de compra e venda desses produtos, de compra e venda da força de trabalho ou da inteligência subjetiva, por assim dizer, orgânica de cada pessoa, que vai sendo colocada como elementos matrizes ou motrizes do desenvolvimento social. E o intercâmbio, nesta forma de liberdade, é mediado pelo dinheiro. A compra e a venda são mediadas pelo dinheiro. E o dinheiro vai adquirindo cada vez mais autonomia e se separando da sua base material e se tornando quase um novo espírito universal no tempo. O dinheiro se desloca desta relação de intercâmbio mais simples, mais concreto, mais cotidiano,
e vai se afastando da realidade da vida das pessoas e se torna uma força superior às pessoas, que começa a ter vida própria e formas de acumulação própria, que vão interferir na vida das pessoas, alterando aquela faticidade originária que é dada pela evolução da liberdade, que no sistema do capital é a liberdade de contratar e o reconhecimento recíproco entre os indivíduos da sua igualdade para contratar, o princípio da igualdade formal. O que nós estamos vendo já na crise, né, do Estado democrático moderno, inclusive do próprio Estado social, é que tem uma força superior que está se deslocando dessas relações originárias, né, cuja racionalidade era a afirmação da liberdade, o progresso da liberdade, e a configuração desse progresso da liberdade como liberdade contratual, como liberdade mediada pelo dinheiro, que vai se tornando cada vez mais alienada das suas relações originárias e se transforma numa espécie de um novo espírito universal no tempo, do qual emana, do qual provém a nova racionalidade do sistema do capital, dominado pelo capital financeiro. Então vejam que o conceito de ideia, inclusive, né, a movimentação da ideia, ela tem momentos de subjetividade social e tem momentos de composição material, de estruturação orgânica material, numa base, né, num patamar superior da sociedade que vai informar toda a vida comum, né, a vida da produção, a vida das relações comerciais, a nossa vida cotidiana, os cartões de crédito, o pagamento dos juros, né, a nossa vida começa a girar em torno dessa alienação do dinheiro, que passa a ser o comando de todas as condições de efetividade social. Este reconhecimento dos sujeitos contratantes, dos sujeitos que têm liberdade para contratar, ele não pode ser depreciado. Às vezes a gente vê em determinadas formulações mais economicistas e mais mecânicas da interpretação da realidade social e da composição normativa do Estado de Direito, como isso aí fosse simplesmente uma escravidão. E não o é. Até porque não existem fatalidades na vida social, existem tendências. E essas tendências podem ser revertidas, né? Ou podem ser compostas, ou podem ser direcionadas segundo o impulso que os sujeitos sociais, que os sujeitos políticos, ou que os sujeitos contratantes, né, nas relações de mercado, vão dando para a sua vida, de forma agrupada ou de forma individualizada. E existem exemplos absolutamente fortes e reconhecidos desta composição, que a filosofia do direito apanha, na minha opinião, de maneira consequente. Vejamos, por exemplo, quando os direitos da cidadania ainda são direitos da cidadania, né, do cidadão que tem condições de participar formalmente dos grandes grupos que vão compondo a sociedade civil através dos seus poderes puramente fáticos, através do dinheiro. A partir de um certo momento, o movimento coletivo, né, que vem dos setores médios da inteligência da sociedade, e que vem também, e sobretudo, dos movimentos organizados dos trabalhadores, começam a se movimentar dizendo o seguinte: olha, aqui, eu sou cidadão até chegar na porta da fábrica. Mas se eu passo, o
o portão da fábrica, eu deixo de ser cidadão. Porque eu vendi a minha força de trabalho, mediante um determinado contrato, que eu estou submetido a uma automaticidade do processo produtivo, que a minha vontade subjetiva não vale mais nada. Então eu não sou um cidadão lá dentro. Eu sou apenas uma peça, né, de um sistema de produção que tem uma grande importância social na produção de mercadorias, mas que é obrigado, né, a sacrificar, né, e alienar milhares de vidas neste postulado automático do processo de produção capitalista da segunda revolução industrial. Não é preciso dizer que muitas reações ocorreram contra esta limitação da cidadania moderna, né? Já na República de Weimar, nós temos experiências extraordinariamente importantes, temos também experiências mais contemporâneas, como os movimentos de maio de 68, né, que foram tidos como movimentos revolucionários. Eram movimentos revolucionários, sim, a partir da ótica dos estudantes, mas da ótica dos trabalhadores, dos operários. Quando os estudantes iam chamá-los, né, para uma revolução, eles respondiam o seguinte: olha, nosso problema aqui é mais concreto, nós queremos participar dos lucros e ter comissões de fábrica, porque nós não somos nem cidadãos aqui dentro. Isso é um exemplo emblemático de como, né, a efetivação da liberdade, o desdobramento da liberdade pela razão, ela consegue criar modulações no funcionamento do sistema do capital e entranhar essas normas já dentro de um sistema constitucional mais abrangente, né? O sistema constitucional que caracteriza o Estado Social, que foi desenvolvido durante todo o século passado, que se afirmou em muitos países até hoje e que se encontra agora em crise. A crise do Estado Social é a crise do sistema democrático liberal representativo, porque as coisas já não combinam mais. O sistema liberal representativo está modulado não por projetos, não por intenções, mas está modulado pela força do dinheiro, né, de uma parte, e, de outra parte, o sistema constitucional moderno cria preâmbulos constitucionais e cria normas constitucionais que se opõem a essa destruição do Estado liberal democrático que caracteriza a crise da democracia contemporânea. Nós vamos ver como é que se alteram essas relações, né, essas relações de sujeitos negociantes, sujeitos contratantes dentro do trabalhador, dentro da classe trabalhadora, que é um dos polos fundamentais da sociedade burguesa, da sociedade de classes e também do Estado democrático de direito. Ao contrário do que ocorre com a força de trabalho em abstrato, a força de trabalho em abstrato é uma mercadoria. Tá? Isso é reconhecido por qualquer tipo de sociólogo, ou seja, o seu preço está relacionado pela possibilidade de compra e venda da força de trabalho, do mercado, de todas as relações fáticas que estão determinando essas contratualidades, mais ou menos avançadas, mais ou menos conciliadas, com polos mais ou menos aproximados, mas sempre contrastantes, né? Sempre contraditórios. O trabalhador concreto, né, de outra parte, ele começa a não se considerar mais uma mercadoria. Ele começa a reagir. E essa reação do trabalhador concreto, né, das categorias de trabalhadores, das categorias do mundo do trabalho, começa a se apresentar perante os seus tomadores de serviço com uma vontade subjetiva de derrogar essas puras leis da oferta, né, da procura e da oferta, que se dão no mercado de trabalho. E dizia o seguinte, pelos seus sindicatos, pelas suas lideranças, pelas suas federações, confederações, depende do caso concreto. Olha, esse salário é insuficiente e eu quero que meus direitos de cidadania entrem fábrica dentro. E para isso nós temos que estabelecer negociações coletivas, né, que nos deem direitos superiores àqueles que são reconhecidos pela lei.
Né? É assim que se instala a diferenciação do trabalho abstrato para o trabalho concreto. O trabalho abstrato é a massa de trabalho prestado por uma comunidade, né? Por uma comunidade que não tem identidade interna, mas o trabalho concreto é prestado por comunidades concretas em determinados ramos da produção que adquirem uma consciência superior das suas necessidades e que, portanto, começam a atacar a ordem jurídica que os reconhece apenas a partir do progresso do ideal de liberdade, que vem lá do Hegel, né? Que é consubstanciado na sociedade capitalista como liberdade de contratar, liberdade de vender mercadorias e de vender-se como mercadoria. Então, esse movimento de negação, né, quando a força física e intelectual do trabalhador começa a marcar a sua presença na relação de trabalho, não somente como mercadoria, mas como uma mercadoria que está ali consciente de que é mercadoria e, portanto, quer negar-se como tal e fugir das relações de imediatidade entre compra e venda da força de trabalho, que diz: eu quero uma sobrevalorização desse trabalho porque eu sou um ser humano e eu tenho vontade de progredir, eu tenho vontade de consumir mais, eu tenho vontade de contemplar mais as minhas necessidades do que tem sido contemplados até agora. Isto não é pouca coisa. Né? Isto, se nós vamos comparar, né, o trabalhador concreto dentro da fábrica concreta da primeira revolução industrial, da revolução industrial inglesa, com os trabalhadores de hoje, nós vamos ver que tem uma diferença abissal. Então, há um processo de desmercantilização do trabalho. Mas já no fim da supremacia do mundo do trabalho industrial, né? Que vem sendo corroído, vem sendo terminado, vem sendo substituído por um conjunto de relações interempresariais, de relações de cooperação entre empresas, relações transversais entre as categorias profissionais, que vão diluindo, inclusive, a sua potência reivindicatória. Isso é uma decorrência das próprias transformações tecnológicas, das transformações que ocorreram nos processos produtivos, na substituição, né, do ser humano como produtor direto, através da inteligência artificial conectada em rede para a produção de mercadorias em série muito mais, né, muito mais quantitativamente maiores e mais corretamente utilizáveis. Só que esse progresso ele é absorvido pelo sistema do capital e não é redistribuído. Se nós formos examinar as conquistas científico-tecnológicas na sociedade hoje, a capacidade de produção instalada no mundo, pela primeira vez na história da humanidade, nós poderíamos terminar com a carência. Só que essas conquistas foram apropriadas novamente, né, de cima para baixo, a apropriação veio de cima para baixo, e as classes trabalhadoras continuam ou no mesmo nível, ou se empobrecendo e reduzindo a sua necessidade no processo produtivo. As consequências jurídicas deste processo todo e entre outras questões, é extraordinariamente importante. Nós vamos perceber que existe um processo de especialização e de fragmentação da legislação infraconstitucional. Desde as questões ambientais, questões sexuais, questões relacionadas culturais, questões de vizinhança, questões, né, relacionadas com a vida comum ou com os direitos individuais das pessoas, como o direito ao silêncio, o direito a não ter a sua vida devassada, criam, abaixo da norma constitucional, uma irracionalidade legiferante que, ao fim e ao cabo, já quase não tem mais nada a ver com a Constituição.
Porque, na verdade, não, se fosse se reportar aos fundamentos da Constituição, toda essa legislação seria uma legislação impertinente, uma legislação que tenderia para nulidade. Veja, por exemplo, o direito fundamental ao trabalho e veja como ele está sendo fragmentado numa série de leis que tornam impossível, impossível a sua conexão com os direitos constitucionais otorgados ao mundo do trabalho. Então, esta visão, que é a visão tradicional da doutrina filosófica positivista e neopositivista, de que existe uma profunda constitucionalização da vida social e da vida do direito, ela só existe na cabeça dos doutrinadores. O que existe é um deslocamento, na verdade, das atividades humanas, das formas de relacionamento, de trabalho, de exploração, de colaboração, de cooperação entre os homens. Ele está sendo deslocado da Constituição. E a Constituição não tem mais capacidade, ela não consegue mais integrar socialmente esses fragmentos. Então, a visão do Estado constitucional, do Estado regido pela Constituição, deveria começar no preâmbulo, atravessar os direitos civis, direitos constitucionais e chegar na vida prática. Mas os obstáculos são intransponíveis. Então, nós não temos mais, na verdade, existe uma pretensão metafísica de constitucionalização do Estado constitucional. Ele é um Estado constitucional meramente formal, desligado da vida material da comunidade. Em função da crise da codificação, em função da fragmentação da legalidade, e em função do surgimento de novas problemáticas que não estavam contempladas nesta visão constitucional originária do século passado, que é a visão do Estado Social de Direito, que vem sendo derrotado, que vem sendo derrocado, ora por reformas específicas, que fragmentam cada vez mais as leis, ora pelo avanço da ação que enterrou a filosofia, dos movimentos autoritários fascistas que destroem o direito. Então, esta é toda, na minha opinião, é toda a crise do humanismo moderno, do humanismo revolucionário, do humanismo originário das grandes revoluções do século passado, particularmente da Revolução Francesa, que erige a razão, em última análise, a condição de fio condutor da composição da liberdade, que termina na liberdade contratual e se dissolve enquanto tal, porque as relações da sociedade já são inteiramente outras. E, do ponto de vista da reversão dos direitos sociais, piores do que antes. Esta é toda a crise da democracia liberal, do Estado liberal democrático e também do Estado social que dele derivou. Então, o que eu quero deixar como mensagem, nessa minha exposição já um tanto longa? Eu quero dizer que uma categoria filosófica que vem de Hegel e que atravessa a filosofia moderna, através de Marx, e que chega aos melhores pensadores, do porquê estou aqui, para que vivo, o que quero da vida, o que quero empreender no futuro, que tipo de mundo eu quero ter para mim e para os meus semelhantes, ela tem que ser recomposta pela categoria da totalidade. Existe uma totalidade abstrata, que é a totalidade do Estado de Direito que unifica a sociedade, que trata todos pretensamente com igualdade, através da igualdade formal, e existe uma totalidade concreta que desmente essa totalidade abstrata consubstanciada na ordem jurídica. Aliás, não há mais uma ordem jurídica. Existe uma ordem constitucional que não se projeta mais na sociedade, que interrompeu o ciclo da razão,
Interrompeu o ciclo da razão como afirmação da liberdade. Parou na liberdade contratual. Não se expandiu na liberdade que as pessoas têm, né? Que têm portadoras, né? dos ritos do iluminismo, que é a liberdade de ser igual, ser concretamente igual, ser socialmente igual. É esse sentido da razão que está interrompido por esta crise, que é uma crise do constitucionalismo moderno, é uma crise da ideia de direito e uma crise também da ideia da liberdade. Então, essa mensagem que eu queria deixar, meu abraço muito fraterno, meu agradecimento, muito paciente de vocês.